Web Kizomba TV, o canal da Resistência Viva em Mato Grosso. Eu sou Cristina Soares e nós estamos começando mais um Momento da Negritude. Nessa semana, né, gente, nesse mês, nós estamos falando um pouquinho sobre a Rota da Ancestralidade. Nosso repórter, Tom dos Santos, ele está fazendo uma entrevista com várias pessoas que participaram da Rota e que estão falando suas impressões sobre a Rota. E hoje, a entrevistada de hoje é a Jaci Proença, maravilhosa, e vai falar um pouquinho sobre a experiência da Rota. É com você, Tom dos Santos. Web Kizomba TV, o canal da Resistência Viva. Estamos aqui com a nossa ex-prefeita, professora Jaci Proença. Muito gratidão aqui pela sua disponibilidade à Web Kizomba, prefeita. E eu gostaria de saber da senhora como que é observar a senhora à frente da prefeitura, como vice-prefeita, como prefeita, né? E como observar da sua gestão para cá toda essa dinâmica da ancestralidade em Cuiabá, né? Porque e qual a importância dessa retomada da nossa história, né? A história que não é contada. Bom, na verdade eu digo que você expressou muito bem isso, uma retomada, porque quando estivemos à frente da Prefeitura Municipal de Cuiabá, instituímos, né, exatamente um setor responsável pelas políticas de ação afirmativa, que era exatamente voltado principalmente para esse aspecto histórico-cultural, fazer a inserção, né, do nosso povo negro dentro desse espaço chamado cidade de Cuiabá. Infelizmente, uma política de governo não se constituiu como uma política, né, de Estado. E aí essa política teve uma interrupção. Mas, felizmente, pessoas, né, que têm ocupado alguns espaços de poder têm desenvolvido, adotado políticos nesse sentido. E aí eu coloco como um exemplo concreto disso exatamente o que tem sido feito ali no MISC, né, no Museu de Imagem e Som de Cuiabá, através do gerente Cristóvão, que brilhantemente teve essa iniciativa de constituir, chamam de projeto, mas eu falo que é um programa, porque ele é extremamente amplo. Ele não só trabalha essa questão da demarcação, né, dos espaçamentos onde o nosso povo, né, esteve e ainda continua presente na nossa cidade, mas também ele desenvolve trabalhos, né, complementares nesse sentido, por exemplo, estabelecendo parceria com outras instituições extremamente importantes, a exemplo da Universidade Federal, porque também aquele povo negro que foi excluído dessa história, foi omitido dessa história, a gente desenvolve esse trabalho, faz essa reinserção, mas também, por outro lado, tem uma população negra atual, principalmente aquela população de rua que tem sido marginalizada, discriminada, e quando se fala de política pública para essa população majoritariamente negra, o que se vê? É uma política de repressão do Estado em relação a esse povo. Então, o que esse programa, né, Rota da Ancestralidade, ela demarca, ela faz um resgate, ela faz a inserção desse povo negro e do povo indígena, mas por outro lado também desenvolve um trabalho, né, complementar. Na verdade eu falo que não são complementares, eles são integrados, trabalhos integrados, desenvolvendo esse trabalho de escuta com essa população através de uma equipe multidisciplinar, historiadores, psicólogos, assistentes sociais e participação efetiva também agora do setor da comunicação, jornalistas comprometidos com esse projeto, né, com esse programa, no sentido de fazer a difusão de uma verdadeira história, porque até então o que havia sido registrado era extremamente pejorativo em relação ao nosso povo negro e ao povo indígena. Agora nós temos uma equipe multidisciplinar que vai inserir da forma correta, da forma devida, valorizando exatamente aqueles que constituíram essa cidade de Cuiabá. Ai, que maravilha, prefeita. Eu fico assim, we drop the mic. A gente, né, que fala potente, lúcida, né? Isso é democracia, né? Democracia é a gente partilhar os nossos saberes todos, toda a pluralidade, toda a diversidade cultural cuiabana, da Baixada Cuiabana, do estado de Mato Grosso, né? A partir das nossas aldeias,
dos nossos quilombos, né? Dos nossos terreiros, das nossas periferias, das nossas favelas, né? É a partir daí, né, que toda essa utopia da hegemonia branca, ela foi feita, mas agora nós podemos fazer escolhas outras, né, nesse tempo. Mas eu tenho uma pergunta, eu tenho feito essa pergunta para todas as pessoas de poder, né? A senhora é uma autoridade, né, constituída, né, pelo voto popular, isso é muito potente, e a gente está vivendo tempos extremos, né? As mudanças do clima, né? Como a senhora vê potencialidade, a rota da ancestralidade de gerar um movimento cívico em Cuiabá, as pessoas têm falado muito em mitigação, adaptação a todas essas questões. Ninguém fala de uma regeneração de solos, uma regeneração do nosso Cerrado, Pantanal e Amazônia que há na Baixada Cuiabana, que ninguém fala disso, né? Que os 3 biomas estão presentes na Baixada em Cuiabá, né? Então, assim, a senhora vê potencialidade na rota da ancestralidade quanto às mudanças do clima e a gente gerar esse levante cuiabano, assim, de combate às mudanças do clima? Olha, na verdade, eu acho que todo cidadão e cidadã tem que se posicionar em relação a isso. E à medida que esse programa Rota da Ancestralidade está congregando, né, está agregando pessoas diversas, não só o povo negro, o povo indígena, mas todos aqueles que comungam desse pensamento de, acima de tudo, de reconhecimento, de conhecer para reconhecer, né, a existência de toda uma história, de toda uma cultura. E, na verdade, assim, o nosso povo negro, o nosso povo indígena, eles sempre tiveram e continuam tendo essa ligação muito forte com o ambiente, de respeitabilidade ao ambiente, porque o ambiente, o planeta Terra é a casa de todos. E, na verdade, houve toda uma contraordem em relação a isso, né, em que todos aqueles que têm essa ligação forte com a natureza, de respeitabilidade à natureza, de preservação, né, de valorização daquilo que é a casa de todos, foi passado a ser visto como algo ultrapassado, contrário ao desenvolvimento. Mas que desenvolvimento é esse que condena a morte? Que condena a morte? Nós estamos presenciando aí, quem diria que os rios, os maiores rios do mundo, que seria a fonte maior de água doce do mundo, estaria passando pela situação que está. Eu que vivenciei um rio Cuiabá, que recebia grandes embarcações aqui no nosso cais, hoje tem lugares que se passa a pé. Quer dizer, houve toda uma contraversão do modo de ser do nosso povo para implantar uma nova sistemática, que é a base da exploração. Da exploração, aí está aí, podemos usufruir sem pensar nas consequências. Então eu penso que o projeto, se ainda não colocou como um dos focos, uma das diretrizes do projeto essa questão, eu penso que naturalmente, por aquilo que se acredita, se defende, vai se levar a isso. Vai se levar a isso. Eu não diria conscientização, porque conscientização brota de dentro para fora, mas numa sensibilização, num despertar de consciências internas, né, para que as pessoas possam falar assim: olha, nós tivemos um dado momento, uma realidade, houve uma contravenção, a realidade é outra, mas isso foi fruto da ação humana. Enquanto ação humana, nós podemos nos irmanar e fazer diferente. Que maravilha, nós podemos nos irmanar e fazer diferente, prefeita. Muita gratidão, muita gratidão pela sua partilha, suas lúcidas e sábias palavras. É um prazer, assim como uma pessoa cuiabana, ter tido a gestão, ao executivo, uma pessoa como a senhora. Muita gratidão. Web Kizomba TV. Web Kizomba TV, o seu canal da ancestralidade viva com você.